gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos sempre buscar ardentemente a união da nossa vida com Cristo, né? E que a gente possa, a liturgia hoje, né, nos convida a correr ao encontro do Senhor motivados, né, pelo testemunho de Santa Inês, que a gente celebra hoje. Então, a primeira leitura hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos. E disse: Vem para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: Da paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou José a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, aqui nessa primeira leitura, né, nós temos a história, né, a escolha, né, de Davi, né? Deus mandou Samuel ungir a Davi como rei. Então Davi, que é filho de Jessé, né, servo do Senhor, foi escolhido, né, por Deus para suceder a Saul como rei de Israel. O rei Davi era o sinal daquele que será o seu descendente, né, que é Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Então, Jesus será aquele de quem o salmista, o salmo de hoje, né, diz, né, escolhi a Davi, meu servidor. Né? Então, ele então me invocará. O Senhor, ó Senhor, sois meu Pai, e por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Né? Então, que a gente possa refletir bastante, né, sobre isso, né? Do mesmo jeito que o Senhor escolheu Davi para governar Israel, né, para ser o novo rei de Israel, Deus também nos escolhe para uma missão. Então que nós possamos abraçar, né, sempre, né, a vontade de Deus na nossa vida, acolher sempre a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28. Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28.
Jesus estava passeando num sábado pelas searas, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. Então, o evangelho de hoje, né, fala, né, sobre justamente o sábado, né? O sábado, que era o tempo consagrado a Deus, né, dará lugar, né, àquele que é o Senhor do sábado, né? As leis, né, no tempo de Jesus, eles não faziam, algumas coisas não eram permitidas no sábado, né? E aí, né, os discípulos estavam com fome e Jesus levou eles até, né, os campos de trigo, e aí eles começaram a arrancar espigas, né, para comer. E aí os fariseus, né, disseram a Jesus: Por que eles fazem isso em dia de sábado, né? Isso não é permitido. Por que eles fazem isso? E aí Jesus, né, com toda a sua sabedoria, né, com toda a sua autoridade, ele perguntou aos fariseus: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães, né? Então, o sábado, aqui, que era um tempo consagrado a Deus, dará lugar àquele que é Senhor também do sábado, né? Que será celebrado no primeiro dia após o sábado, o dia da ressurreição, que é o domingo, né? Então que a gente possa sempre, né, cada vez mais refletir sobre isso, né? Que Jesus é o verdadeiro rei sacerdote, é o centro da nova aliança, da nova e eterna aliança, né? Do mesmo jeito, né, que os fariseus no tempo de Jesus guardavam o sábado, né, hoje nós guardamos o domingo, né, porque é o dia que o Senhor ressuscitou, né? Ele que é o Rei Salvador, né, o centro da nova aliança, tá certo? Então que a gente possa sempre cada vez mais refletir sobre isso, tá certo? Então era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.